Ouvidos a voz do Deus vivo, não é a voz do homem, não é um convite para você fazer parte de religião, não é um convite para você dar dízimos e ofertas, encher o bolso dos falsos profetas, porque eles querem a lã, eles querem a gordura, e o povo erra por falta de conhecimento, erra por não conhecer o poder de Deus. No livro de Mateus, capítulo 24, Jesus fala das profecias dos finais dos tempos. E a partir do versículo 32, Jesus avisa, alerta, para que vigiem, porque o tempo está próximo, o tempo é chegado. Jesus fala que nos finais do tempo haveriam guerras, rumores de guerra, nação contra nação, haveriam peste, fome, terremotos. Semana passada foram mais de 70 tremores de terra no estado do Ceará. A mídia não informa sobre isso. No mundo tem acontecido vários terremotos, vários sinais no céu e na terra, e cada vez vem aumentando mais. Nos últimos 100 anos, aumentando as guerras e mais guerras. As profecias estão se cumprindo debaixo dos nossos olhos. Amém. Glórias a Deus. Mas o povo não quer enxergar, amém, não quer ver, não querem acreditar. E Pedro fala que nos finais do tempo haveriam escarnecedores que zombariam, que ririam da promessa de Jesus que ele voltaria, dizendo: onde está ele? Já tem mais de 2000 anos que ele morreu naquela cruz. As profecias estão se cumprindo. Glórias a Deus. E Jesus fala: aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus frutos se tornam tenros e brotam as folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, todos esses sinais que foram citados e mais outros, que ele está próximo, ele está às portas. Eis que estou à porta e bato. Aqueles que ouvirem a minha voz e abrirem a porta, abrirem o coração, ele entrará e ceará. Glórias a Deus, aleluias. Participará, como foi falado, das bodas, a festa do Cordeiro. Deus está convidando ao povo desta terra, a terra que foi maldita, a terra de sequidão, para que vivam a vida em abundância. É abundância espiritual, não é para você ter riquezas nessa terra. Segundo muitos acreditam, segundo muitos pregam a prosperidade financeira, usam a religião para pregar que você vai ficar rico, que você vai ser feliz, mas sem Jesus Cristo na tua vida, no teu coração, você vai ter uma felicidade passageira. Você pode ser feliz fumando maconha por alguns instantes, você pode ser feliz tomando cachaça por alguns instantes, você pode ser feliz fazendo sexo por alguns instantes. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma no inferno? Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se o teu tesouro está nas coisas do mundo, teu coração está ali, e dali você vai ficar, porque depois desta vida segue-se o juízo, depois da morte segue-se o juízo. Diz na palavra do Senhor. Prefere acreditar na religião, prefere afirmar: eu nasci aqui, a minha crença é essa. E lá no livro de Reis fala que eles temiam a Deus, mas não com o coração inteiro, porque acreditavam nas suas crenças, nos costumes dos seus pais, nos costumes das nações. Que importa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma para o inferno? Continuando,
na profecia em Mateus 24. O céu e a terra passarão, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Ninguém vai a Deus, se não for por Jesus Cristo, seu Filho, porque quem tem Jesus, quem tem Deus, tem o Filho, quem tem o Pai, tem o Filho, quem tem o Filho, tem o Pai, e quem Jesus quiser revelar, e Ele revela segundo o teu coração, porque se fores pequeninos, Ele te revela, Ele te mostra, Ele te dá fé. Se fores pequenino, dependentes de Deus, como a criança depende dos pais. Glórias a Deus. A criança com 2, 3 anos de idade não escolhe o que vai comer, não escolhe onde vai estudar, não escolhe a roupa que vai usar, mas a criança depende 100% dos pais. Se largar a criança aqui de 2 anos de idade, vai atravessar a rua, ser atropelado, vai acontecer algo pior. Amém. Assim que Deus quer que nós sejamos como a criança, humilde, reconhecer a soberania de Deus, mas preferem ser deuses e senhores nessa terra, como fala 1 Coríntios 8:5, preferem ser donos das suas razões, das suas verdades, das suas crenças, preferem adorar o futebol, adorar cantores, músicos, adorar a televisão, a idolatria. Idolatria é qualquer coisa ou pessoa que ocupa, que usurpa o poder de Deus. Qualquer coisa que você põe à frente, a tua família pode ser a tua idolatria. Você pode estar sendo o seu próprio ídolo, quando você se acha, se julga o dono da verdade, da razão, quando você tem a sua opinião formada sobre tudo. Como dizia aquele cantor, filho do Belial, filho do diabo das trevas, você pode ter uma opinião formada sobre tudo, é mentira. Opinião é uma ideia sem fundamento, um juízo baseado em aparência, e a Bíblia é fundamentada na palavra do Deus vivo. A Bíblia é a verdade de Jesus, a Bíblia é o guia, é a bússola. A Bíblia não é de particular interpretação. Por isso que muitos estão seguindo a religião, porque interpretam e querem ganhar, ter um Deus que é formado pelo homem, não o Deus que fez o homem. Amém. As religiões criam o Deus que me agrada, todos buscam o que é seu, não o que é de Cristo Jesus. Na profecia que Jesus fala no livro de Mateus 24, continuando, aquele dia, aquela hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. O dia da volta de Cristo, o dia do juízo. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Glórias a Deus. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Jesus continua, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, matou, porque Deus vai voltar, assim como foi nos dias do dilúvio de Noé, onde 8 entraram naquela arca e foram salvos. A humanidade que existe hoje está aqui porque Deus preservou os dele. Só que agora Jesus fala do juízo final, fala do retorno dele e das profecias, dos sinais que estão debaixo dos nossos olhos. E nos finais dos tempos também Jesus falou que haveriam falsos profetas que enganariam a muitos com sinais e maravilhas, e que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Por isso que diz, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Porque muitos querem ser deuses e senhores na terra,
querem ser donos da sua opinião. E a Bíblia não é um livro de opinião, e Deus não emite opinião. A verdade dele é só uma: Jesus é o único mediador entre o homem e Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Libertará da ignorância, do pecado, libertará da cegueira que é dada por Satanás, o Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos. Você pode dizer que crê em Deus, você pode dizer que conhece a Deus, mas lá em 1 João diz que aquele que diz que conhece a Deus e não guarda, não pratica os mandamentos, a vontade de Deus, ele é mentiroso e não há verdade nele. Você que diz que conhece a Deus, enganoso é o coração e perverso, quem o conhecerá? 2 João, versículo 9, capítulo 1, só tem um capítulo, fala que todo aquele que prevarica, ou seja, todo aquele que transgride, todo aquele que não faz o que tem que ser feito como filho de Deus, e não persevera, não persiste, não insiste na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Para de se enganar achando que você tem Deus, porque se você não pratica e não segue a Jesus Cristo, e não busca a Deus, você está mentindo, você está enganado. Você pensa que tem a Deus, e o versículo continua, lá em 2 João, versículo 9, aquele que não persiste na palavra, na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Aquele que persiste, aquele que insiste, aquele que vive a doutrina de Cristo, tem tanto o Pai quanto o Filho. Amém, glórias a Deus. E aí conhecereis a verdade. Todos têm uma verdade, todas as religiões propõem uma verdade, só que o Satanás, o Deus desse século, ele é o pai da mentira. E por isso que as religiões estão cheias de mentiras. E o povo prefere acreditar na religião do que pedir para Jesus, o Espírito Santo que dá o discernimento. É o Espírito Santo que convence. Aqui a gente não está aqui para te convencer. É um aviso, é um alerta. É aquele que deu ouvidos à voz de Deus. Deus vai falar com ele. Aquele que abrir as portas do coração para Deus, Deus vai entrar e cear com ele, e ele cear com Deus. É assim que Jesus quer. É assim que Jesus ensina. Mateus 24, onde Jesus fala das profecias dos finais dos tempos. E nos finais dos tempos estarão dois no campo, um será levado e outro deixado. Estão dois trabalhando, um será levado, outro deixado. Vigiai, pois, porque não sabeis a que horas há de vir o nosso Senhor. Vigiai, não é para vigiar o próximo não, vigiai a si próprio. Vigiai e buscai ao Deus vivo, ao único Salvador, o único mediador entre o homem e Deus. Que Deus tenha misericórdia, que Deus toque na vida dos dele. As ovelhas dele ouvem a voz dele. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que muitos estão comendo gato por lebre, porque estão ouvindo. Alguns que se dizem de Deus citam até a Bíblia, mas não estão falando a verdade que liberta. Não estão pregando seus interesses. Querem encher o bolso, querem encher as igrejas. Deus nos abençoe. Boa noite. Amém, glórias a Deus.